Olá, cursistas, meu nome é Heitor Marangon e hoje a gente vai fazer os exercícios de fixação que foi prometido na última aula. A ideia dos exercícios é que a gente passe um pouquinho de cada parte do nosso caderno didático, da nossa matéria, e a gente vem ali resolvendo um pouquinho de cada um, como foi pedido pelos tutores e pela coordenadoria, ok? Então a gente vai começar aqui desde juros simples, juros compostos, descontos, séries de pagamentos e dar continuidade. Lembrando que depois dos exercícios, se vocês tiverem alguma dúvida, basta postar lá no ambiente que a gente vem corrigindo e ajudando vocês nos estudos, ok? Então vamos lá. Então, pessoal, vamos começar com a primeira matéria do nosso caderno didático, que é juros simples. Então, só para recapitular aqui, vamos dar uma lembradinha no que é juros simples. Então, juros simples, ele é uma progressão aritmética onde você tem um capital, por exemplo, se eu tiver um capital de R$100, aqui um exemplo à mão livre aqui, tá, pessoal? Um capital de R$100 e um juros simples de 10% ao mês, o que isso representa? 10% de R$100 é R$10, ok? Então, se eu tenho no meu primeiro mês, no meu segundo mês, no meu terceiro mês, no meu quarto mês, esse tempo para mim pagar esse empréstimo de R$100, o que vai acontecer com os juros simples? Eu vou ter a minha tomada de R$100, né? Eu peguei emprestado R$100 e do primeiro para o segundo mês incide os juros simples. Basicamente, a soma da razão, a soma do fator, que são os R$10, ok? Então, no segundo mês, eu vou ter acumulado 110, no terceiro mês, 120, né? Ou seja, a razão aqui é sempre R$10, né? No caso aqui, de 10% de R$100, ok? Então, a gente vai sempre ter esse acúmulo, esse fator indo de um mês para o outro. E no quarto mês, R$130. E assim sucessivamente, né? Bem simples. E por aí em diante. Bom, então vamos aqui ao nosso exemplo, para a gente poder acompanhar uma questão aqui da FGV de São Paulo. Então, uma determinada loja, vende todos os produtos com pagamentos para 45 dias. Para pagamento à vista, a loja oferece 8% de desconto. A taxa mensal de juros simples paga pelo cliente que prefere pagar após 45 dias é aproximadamente, e a gente tem que descobrir essa taxa aí, né? Vamos fazer esse cálculo aqui, né? A gente quer saber, então vamos para a fórmula, né? Juros é igual a CIT, certo? Igual está lá no caderno. Então, o que a gente tem aqui? Que juros, que é igual a 8%, né? É igual a 92 vezes I vezes 1,5. Então, 8 é igual, se está multiplicando aqui, a gente pode simplificar aqui, né? Se fosse dividir, 92 vezes I vezes 3,5, né? E aí a gente pode simplificar isso aqui. Então, I, isolando I, nós temos que a taxa é igual a 8 sobre 138, que é aproximadamente 0,058
8, o que dá aqui um I igual a 5,8% ao mês. Certo? Então vamos lá, pessoal, vamos para o próximo exercício. Vamos passar esse juros simples um pouquinho mais rápido para a gente poder chegar nas outras questões. Vamos lá. Marcelo tinha um capital de 5.000. Parte desse capital ele aplicou no banco A por um ano, a taxa de juros simples de 2% ao mês, obtendo R$ 360 de juros. O restante ele aplicou no banco B, também pelo período de um ano, a taxa de juros simples de 20% ao ano. Com base nesses dados, assinale o que for correto. Então vamos fazer esse cálculo aqui, né? Então nós temos aqui o banco A. Então nós temos um tempo de um ano, que é igual a 12 meses. Né? A gente tem uma taxa que foi dada ali no problema, um I de 2% ao mês, e os juros, a gente está olhando aqui o banco A, de 360. Ok? Então vamos usar aqui a formulazinha, né? J, juros, é igual a capital vezes I vezes T, vezes o tempo, né? Capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, só substituir aqui para a gente achar o capital do banco investido no banco A, né? Então, 360, que foi os juros, é igual ao capital vezes 2 sobre 100, ou seja, 2%, ok? Vezes o período que é de 12 meses. Então, lembrando que a gente está fazendo duas coisas importantes aqui. Transformando a taxa, que era anual, em meses, para ela concordar com a taxa que está em meses. É uma taxa mensal, né, que foi dada aqui pelo exercício, 2% ao mês. Né? Feito isso, nós temos aqui o resultado dessa continha aqui, ó, 3.000 que é igual a 2C. Então, o capital de A, né, vou colocar aqui CA, né, o capital investido em A, foi igual a 1.500. Né? Então, ele tem dois bancos de investimento, ele investiu para obter, com essa taxa de juros, R$ 360 de juros. A gente fez as contas utilizando a fórmula, isolou o capital e achou um capital de 1.500. Então, a gente já sabe o capital aqui do banco A, que foi um capital investido de 1.500. Agora, a gente precisa saber os dados do banco C, do banco B, aliás, né? Então, os dados aqui do banco B. Beleza? Então, a gente sabe que teve um capital de 3.500, porque o total que ele tinha era 5.000, menos 1.500, então sobrou esse capital para ele poder investir no banco B, né? Com um tempo de um ano, né, que aqui fala pelo período de um ano, né, no banco B, e com a taxa de 20% ao
ano. Certo? Então, vamos colocar a formulazinha aqui para facilitar. Juros é igual ao capital, que a gente sabe, vezes a taxa, que a gente sabe, vezes o tempo, que a gente também sabe. Então, se a gente fizer isso aqui, ó, 3.500, né? 3.500 vezes 20%, né? Isso aqui vai dar a mesma coisa que se a gente fizesse antes, vezes 1, que é 1 ano. Ok? Isso aqui são os juros que a gente está tentando achar. Beleza? Então, se a gente fizer toda essa conta aqui, a gente vai chegar a um juros que é igual a 700. Ok? Então, beleza. Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai achar um montante de toda essa aplicação. O que eu não tinha do banco B, eu descobri, que eram os juros. E o que eu não tinha do banco C, né, eu descobri os juros aqui. E o que eu não tinha do banco A, desculpa, era o capital, eu descobri. Então, tanto do banco B eu já tenho os dados, quanto do banco A, utilizando a fórmula, né? Bem simples. Então, agora eu quero saber meu montante. Meu montante é igual ao capital mais os juros da minha aplicação, que no caso foram 2. Então, meu montante, ele é igual ao meu capital inicial dos investimentos, que foi 5.000, ou a soma dos investimentos, né? 5.000, mais os juros da primeira aplicação, que está explícito aqui no problema, 360, mais os juros do banco B, que eu achei aqui no cálculo, certo? Mais 700. Então, meu montante é igual a 6.060, né? Beleza. Então, aqui, pergunta, tem umas perguntinhas aqui, né? No banco B, ele aplicou menos de R$300, menos de R$3.000? Não, né? A gente já descobriu aqui, ó, se a gente achou o capital investido aqui no banco A, através dos juros que eu obtive na minha aplicação, então eu diminuí pelo total que eu tinha para investir, que era R$5.000, e descobri que o capital que eu investi no banco B, que sobrou para investir no banco B, foi de R$3.500. Então essa alternativa aqui, ó, ela é falsa. Marcelo obteve um montante de R$6.060 referente às duas aplicações? Obteve, né? Verdadeiro. Se a gente somar as duas, a gente vai ver que obteve exatamente esse valor de R$6.060. A aplicação no banco B rendeu R$700 de juros. Aqui, ó, a aplicação aqui, ó. A gente fez o cálculo dos juros, né? Rendeu exatamente R$700 de juros. Verdadeira. Verdadeiras. Ele aplicou no banco A 20% do seu capital. Então, aqui a gente vai calcular, então, se eu tenho um capital total de 5.000, que corresponde a 100%, regrinha de 3, né, turma? Quanto é 1.500? Por que 1.500? 1.500 foi o que eu apliquei no banco A. E eu quero saber quantos por cento de 5.000 é 1.500. Então, fazendo essa conta aqui, eu tenho, né, 50x, que eu posso cortar aqui, né? 50x é igual a 1.500. Ou seja, x é igual a 30
Portanto, o que eu apliquei foi 30% e não 20%. Então, essa questão aqui, ó, é falsa. Ok? Bem simplesinho, juros simples, né? Sem segredo. Vamos passar para o próximo. Passamos essas questõezinhas aí bem simples de juros simples. Então agora vamos dar uma olhadinha aqui em uma questão um pouco mais complexa, né? Uma pessoa aplicou o capital de R$ 1.200 a uma taxa de 2% ao mês durante 14 meses. Determine os juros e o montante dessa aplicação, né? Então, no caso da aplicação aqui, vamos usar a fórmula para exemplificar, né? Então, qual a fórmula? A gente quer saber os juros, onde juros é igual a capital vezes I vezes o tempo, né? Ou nas questões anteriores. Então, eu tenho que o meu capital é uma aplicação de R$ 1.200. O tempo foi dado aí pela questão, 14 meses. E a taxa, que é igual a 2% ao mês, né? 2%. Então, aqui a gente já vai transformar ela aqui para a gente usar na nossa conta. 2%, que é igual a 0,02, né? Então, a questão pede, determine os juros e o montante dessa aplicação. Então, vamos fazer um cálculo aqui dos juros dessa aplicação, né? Substituindo pela fórmula. Ou seja, juros é igual a 1.200, bem simples, 1.200 vezes 0,02 vezes 14, que é o meu período. Então, eu tenho os juros de 336. E o meu montante, que é igual ao capital, juros simples, capital, mais os juros. Então, meu montante, ele é igual ao capital de 1.200 mais 336 e isso é igual a um montante de 1.536. Bem simples, né? Bom, turma, sendo assim, até aqui a gente viu várias operações utilizando as fórmulas simples aí de juros simples, né? Então vamos dar uma olhadinha agora e dar um passo à frente e entrar um pouquinho dentro de juros compostos. Segue aqui no exercício. Se uma pessoa faz hoje uma aplicação financeira a juros compostos, daqui a 10 anos o montante M será o dobro do capital aplicado C. Utilize a tabela abaixo, né? Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? É uma questãozinha um pouquinho mais complexa, né? Então, vamos colocar aqui, ó, as nossas fórmulas, a nossa fórmula. Então, em juros compostos, a gente pode ter também que o montante ele é igual ao capital que multiplica 1 mais I elevado ao tempo, ou a n, né? Então, se a gente tem, né, que daqui a 10 anos o montante M será o dobro do capital, então eu posso dizer, transformar esse M aqui, ó,
eu já sei a proporção, vocês lembram de proporção? A proporção desse M em relação ao capital. Eu sei que daqui a 10 anos, então a gente vai começar a substituir aqui utilizando essa forma, que esse montante, ele é o dobro do capital. Então vamos começar aqui, ó. Então, 2 vezes o capital é igual ao capital que multiplica 1 mais I elevado ao tempo 10. 10 meses. 10 anos, aliás. 10 anos. Então, se eu começar a usar a minha fórmula e trocar o meu tempo pelos dados do exercício, eu sei que o meu valor de capital, que multiplica 1 por uma taxa qualquer, elevado a 10, ele vai gerar o dobro do meu capital, 2C. Então, essas duas variáveis aqui, ó, eu já sei que elas são iguais. Entendido isso aqui? Bem simplesinho, né? Então, se eu tenho os dois termos C que multiplicam os dois lados da minha equação, o que eu posso fazer? Eu posso trazer o C para cá, dividindo, e como aqui ele está multiplicando, eu posso cortar o meu C. Entendido isso aí? Então, se eu cortei o C, se eu estou multiplicando o meu capital, vamos dizer que meu capital era 10 mil, 20 mil, não importa a quantidade. Se eu tenho aqui 10 mil e trago para cá dividindo, e aqui eu estou multiplicando 10 mil, eu posso cortar os dois, certo? Feito isso, eu tenho que 2 é igual a 1 mais I elevado a 10. Agora, esse 10, agora a gente segue aqui na sequência. Esse 10 que está do lado de cá, elevando esse fator que está entre parênteses, que é considerado um fator só, né? Ele pode passar para o lado de cá. Se ele está aqui elevando, como uma potência, ele passa para cá como uma raiz, correto? Então, trazendo ele para cá, eu tenho que raiz de 2, a 10ª potência, né? É igual a 1 mais I. Beleza? Sendo assim, eu ainda posso colocar que raiz de 2, a 10ª potência aqui, ó, é igual a 2 elevado a 1 sobre 10, que é igual a 1 mais I. E 1 sobre 10 é 0,01. Então, eu tenho que 2 elevado a 0,1 é igual a 1 mais I. Vou continuar aqui, ó. E aí, resolvendo isso aqui, ó, turma, a gente pode fazer isso aqui numa calculadora simples, né? Vocês podem fazer aí. A gente vai ter que 1 mais I é igual a 1,0718. O que é 0,1,0718? É 2 elevado a 0,1. Vocês podem fazer aí na calculadora e acompanhar, né? Nesse caso aqui a gente teve que fazer uso de uma calculadora. Então, eu tenho que I, trazendo meu 1 que está somando para cá, ele volta para o outro lado aqui da minha equação, fazendo o quê? Diminuindo. Então, eu tenho que I é igual a
1,0718 menos 1. Então, a minha taxa I é igual a 0,0718. Se a gente transformar isso aqui em porcentagem, a gente tem 7,18% ao ano, né? Então, turma, deu para entender aqui essa parte aqui da conta? Deixa eu repetir essa parte aqui, ó, para ela ficar bem clara para vocês, tá? Então, repetindo aqui, turma. Se o problema diz que se uma pessoa fez hoje uma aplicação financeira a juros compostos, daqui a 10 anos o montante M será o dobro do capital. Então, eu sei que M é igual ao dobro do capital, 2C. C representa o meu capital, que eu não sei qual é. Utilize a tabela abaixo. Então, o que a gente está fazendo aqui? Ah, pessoal, isso aqui, ó, foi o que a gente utilizou da tabela, que eu esqueci de falar para vocês, tá? Então, se x é igual a 0,1, 2 elevado a x, que está explícito aqui, tá, pessoal? Aqui é uma tabela de... para facilitar, para não precisar usar a calculadora, que eu tinha esquecido disso aqui. Então, 2 elevado a 0 é igual a 1, 2 elevado a 0,1 é igual a 1,0718, 2 elevado a 0,2 é igual a 1,1487 e assim por diante, né? Então, continuando a explicação aqui, ó, então eu sei que o meu montante ele é igual a 2 vezes o capital. E também que esse montante vai ser 2 vezes igual ao capital se eu fizer uma aplicação durante um período de 10 anos. Então, basicamente, o que eu fiz? Eu fiz uma substituição aqui, né? Então, eu sei que M é igual a 2C, que é igual a C, ou seja, meu montante é o dobro do meu capital, é igual a 2 vezes o meu capital, que é igual ao meu capital vezes esse termo 1 mais a minha taxa, que eu também não sei, quero descobrir, elevado ao meu tempo, que está dado no problema, que é 10 anos. Com esses dados aí, eu consegui descobrir a minha taxa, né? Então, se eu tenho esse termo todo aqui, ó, o parênteses elevado a 10, sendo multiplicado pelo capital, e se eu tenho 2 do lado de cá da minha equação sendo multiplicado também pelo capital, eu corto os dois ou trago o C para cá, dividindo este lado. 2C dividido por C é igual a 2. Igual está aqui. Ok, turma? Bem simples essa aí. Vamos para a próxima. Então lá, turma, continuando, a gente tem aqui então a próxima questão. O senhor Haroldo deposita hoje R$10.000 e R$12.000 depositará daqui a 3 anos em um fundo que rende juros compostos de 10% ao ano. Seu montante daqui a 4 anos pertencerá a qual intervalo? Então vamos fazer essa conta aqui. Então vamos começar. A gente tem um capital dado aqui pelo exercício de 10.000 da primeira aplicação, ou seja, ele fez 2 operações. Então, hoje o senhor deposita R$10.000 e 12.000 depositará daqui a 3 anos em um fundo que rende juros compostos de 10% ao ano e eles querem saber depois de 4 anos. Beleza? Então, vamos lá. Então, capital igual a 10.000 a uma taxa, vamos achar nossos dados aqui, a uma taxa de 10%.
10% ao ano. Ok? Então, todo o nosso investimento, observando que taxa combina com o meu período, que o meu período agora é 3 anos. Ok, turma? Então, a gente quer saber o quê? O montante dessa aplicação. Por que 3 anos? Porque ele aplicou 10 mil durante 3 anos. E só depois de 3 anos, em um fundo em que rende juros compostos de 10% ao ano, que ele fez os 12 mil de depósito para ficar mais um ano contando esses 12 mil. Então vamos à primeira parte. Durante 3 anos, foi somente 10 mil. Então a gente vai saber no final desses 10 anos, de acordo com a nossa fórmula aqui. Então vamos lá, usando a fórmula, montante, que é igual a capital, vezes 1 mais I, que é elevado ao tempo, né? Então vamos lá. Montante, nesse período, é igual a 10 mil, que multiplica 1 mais 0,1, que é a minha taxa aqui, né? 10%, que é igual a 10 sobre 100, que é igual a 0,1. Ok? Elevado ao meu tempo, que é 3. Observando que a taxa e tempo concordam, né? Então, são 10% ao ano em um período de 3 anos. Então, vamos lá. Então, eu tenho que meu montante é igual a 10 mil, que multiplica 1,1 elevado a 3. Meu montante é igual a 10 mil, que multiplica 10 mil que multiplica 1,331. Então, meu montante é igual a 13.300. 13.310. Mas, no final do período, né? O que aconteceu? Aconteceu uma soma, um aporte de mais 12 mil reais. Então, aqui acabou os 3 anos. Depois de 3 anos, ele depositou, somou ao que já havia rendido aqui, os 3.310 reais, né? Ele somou mais 1.200 para esse montante total render por mais um ano. Por mais um ano, a taxa de 10%. Ok? Então, nós temos o que aqui, ó? Nós temos 25.310. Então, ele deixou durante um ano. Ele foi lá e fez um depósito durante um ano de 25.310, somando esse montante de 25.310. E agora, basta a gente calcular, já que é um mês apenas, quanto que é essa taxa de um mês, desses 10%, né? Vezes esse montante somado dos 3 anos de investimento, mais o meu aporte no terceiro ano, e quanto eu vou ter no meu quarto ano, sendo que ele vai passar mais um ano aí com esse montante de 25.310 sobre esses juros de 1,1. Então, vamos lá. Então, meu montante, ele é igual ao meu capital, que é o montante da aplicação de 3 anos, 13.310,
mais o depósito de 12 mil, que dá aquele valor que a gente somou ali, ó, 25.310 vezes a gente pode até colocar aqui para ficar mais simples, ó, 1 mais I, que é a taxa, que é 0,1, ok? Elevado a 1. Então, como está elevado só a 1, fica que o montante ele é igual a 25.310 vezes 1,1, né? 1 mais 0,1, 1,1 elevado a 1 dá o mesmo resultado, né? Mantém a base, 1,1. Então, qualquer número elevado a 1 é o próprio número. Então, eu tenho que meu montante é igual a 27.841. Deu para entender aqui, né, turma? É bem simples. Então, só para exemplificar novamente, entender um pouquinho melhor a questão. Lembrando que durante 3 anos houve uma conta, houve um investimento de R$10.000 a 10% ao ano. E depois a gente vê o resto do problema, que são 2 problemas em um. Então, o que a gente fez? A gente fez a primeira conta para saber, no final desses 3 anos, em que o investimento era só R$10.000, quanto que rendeu, qual o montante que rendeu para o senhor Haroldo. Então, rendeu esse montante aqui, correto? A partir desse ano, em sequência, ele depositou mais R$12.000. Então, esse é o quê? É um novo capital, do qual vai ficar um ano investido a taxa de 10%. Por que um ano investido a taxa de 10%? Porque ele fez um depósito de 12 mil e fez um fundo que rende 10%. E aqui está perguntando, há 4 anos, daqui a 4 anos, qual será o montante dele, desse sistema que ele criou de investimento, onde ele fez praticamente um investimento duplo, né? Então, a gente tem esse novo capital aqui, de 25.310 vezes esses juros durante apenas um ano, que dá esse montante de 27.841. Então, a gente pode colocar aqui, ó, que essa aqui é a questão correta, questão D, porque está nesse intervalo aí, né? 27.841 a 27.900. Bem simples, né, turma? Vamos passar para mais um. Então, vamos lá. Mais uma questãozinha aqui, juros compostos. Uma mercadoria, ela é vendida como entrada de R$500, mais 2 parcelas fixas mensais de R$576. Sabendo-se que as parcelas embutem uma taxa de juros compostos de 20% ao mês, o preço à vista dessa mercadoria em reais é igual a... Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma operaçãozinha aqui para poder ver quanto custa essa mercadoria à vista, né? Então, eu tenho aqui uma entrada de R$500 mais 2 parcelas fixas, né? Então, vamos lá. Eu quero saber quanto que fica isso à vista, né? Então, no ato, eu já tive que dar R$500, certo? Então, a minha primeira parcela, ela é igual a A vezes 1,2, que é igual a 576. Ou seja, A
é igual a 576 dividido por 1,2. Portanto, A é igual a 480. Né? Então, eu tenho aqui que a minha segunda parcela ela é igual a B vezes 1,2 vezes 1,2, que é igual a 576. Então, B vezes 1,2 ao quadrado, juntei esses dois aqui que estão se multiplicando, é igual a 576. Então, B vezes 1,44 é igual a 576. Então, B, minha parcela B, ela é igual a 400. Né, turma? O que é A? A é o valor atualizado, é o valor à vista da minha primeira parcela. Ou seja, eu tenho um valor que multiplicado a uma taxa de 20%, né, é igual a 576. Então, isso é feito para calcular a primeira parcela. Se eu pegar 580 e jogar na minha fórmula de juros, 480, desculpa. Se eu pegar 480 que está aqui, ó, e jogar na minha fórmula de juros, eu vou chegar com um período de um mês, com essa fórmula mensal, né, a uma parcela de 576. Né? É como se eu estivesse pegando 480 a juros de 20%, e depois de um mês, 480 a juros de 1%, daria 576. Nesse outro caso aqui, eu tenho a mesma coisa, só que em 2 meses. Eu estou pegando um determinado valor, que eu não sei qual é, multiplicando pelos meus juros 2 vezes, porque são 2 meses. E agora, o que eu estou fazendo é descobrindo, eu sei que esse valor no final vai dar uma parcela de 576, e eu estou descobrindo quanto que seria isso à vista, que é igual a 400. Então, eu posso dizer, isso de uma forma simples, e utilizando apenas a fórmula de juros compostos, né, que o valor à vista dessa mercadoria, ela seria 500 mais 480 mais 400. Ok? Então, a gente teria essa resposta aqui. Letra A. Então, turma, essa questão é uma questão um pouquinho mais complexa, que utiliza apenas 2 parcelas aqui para exemplificar, mas que se a gente utilizar as fórmulas de juros compostos para poder desenvolver isso aqui, fica bem simples, né? Porque o que é, explicando melhor para vocês aqui, o que é a primeira parcela? A primeira parcela é um determinado valor, quando a gente compra parcelado, lá na frente a gente vai ver sobre parcelamento, mas basicamente a primeira parcela é um determinado valor ao qual eu multiplico os meus juros e que vai dar o valor da minha parcela, né? E para descobrir isso, é só usar o cálculo inverso, né? Ou seja, 480 vezes 1,2% dá 576.
vamos passar. Bom, pessoal, esses exercícios que a gente passou, eles são bem simples, eles exemplificam o que está lá no caderno didático a respeito de juros simples e juros compostos. Eles são muito simples, é só seguir as fórmulas. Há uma divergência de fórmulas pelos arranjos, né, dos tipos de fórmulas, que a forma como cada autor coloca ela, mas o resultado é o mesmo. O que diferencia é que um determinado fator está em evidência, a equação está dessa ou daquela forma, mas basicamente as fórmulas, se você utilizar as duas para fazer o cálculo, quando fala da fórmula de juros compostos, para achar o capital, vocês vão achar aí na internet outras fórmulas, mas basicamente são formas diferentes da fórmula que leva ao mesmo resultado. Vocês podem tirar a prova fazendo aí os exercícios. Agora, passando para a matéria seguinte, então a gente chega em séries de pagamentos, né, que é colocada lá no nosso caderno didático. Então, como é que funcionam as séries de pagamentos, né? Vou explicar um pouquinho aqui com esse exemplo, né? Então, Maria, passando em frente a uma loja de eletrodomésticos, viu o anúncio da venda de um fogão em 6 vezes de R$ 30. A forma de pagamento é uma entrada de R$ 30 no ato da compra, e mais 5 prestações de R$ 30. Qual o valor atual do fogão? Isto é, quanto deveria custar esse fogão se comprado à vista, sabendo-se que a taxa aplicada é de 5% ao mês, sobre regime de capitalização composta, né? Então, em vez da gente fazer e achar essa taxa na mão, a gente vai utilizar aqui umas formulazinhas, igual foi feito no exercício anterior, né? Então, a gente vai utilizar aqui a fórmula da série de pagamento antecipada. Então, explicando melhor, lá no caderno didático, há a explicação muito bem feita da forma do série de pagamento antecipada. Então, o que isso significa? Significa que no momento zero, em que eu contraí a minha dívida, ou eu fiz a minha aplicação, ou que eu fiz uma compra. Então, o que eu fiz? Quando eu comprei o fogão, que é o caso da Maria, ela comprou um fogão num determinado valor e imediatamente no primeiro mês, ela teve que fazer, no ato da compra, no instante zero, para sair com o fogão da loja, ela teve que fazer o pagamento do que a gente poderia chamar de entrada. E depois, periodicamente, em parcelas iguais de R$ 30, né? Então, esse aqui é o que a gente poderia chamar de fluxo de caixa dessa determinada operação. Então, em períodos iguais, a parcelas de valores iguais, né? E a gente quer saber quanto que dá isso aqui para Maria. Então, a gente vai ter que ver, né, o valor de entrada ou a primeira prestação na data focal zero é de R$ 30. Então, para a gente calcular o valor da segunda prestação na data focal zero, devemos aplicar aí um valor nominal. Então, vamos aqui dar uma olhadinha na fórmula dessa operação. Como é que se caracteriza essa operação? Pelo fato da gente ter que, no ato da compra, a primeira parcela. A gente fala que isso aqui é uma série uniforme de pagamento antecipada, né? Ou seja, antecipada porque no ato da compra você já tem que deixar ali desembolsar um determinado valor e deixar ali o que a gente chamaria de entrada, né? Para isso aqui, a gente tem a seguinte fórmula, né? A fórmula desse cálculo é o seguinte, que o pagamento P é igual a R vezes
1 mais I elevado a N menos 1 sobre 1 mais I elevado a N menos 1 vezes I. O que é P? P é o valor da presente. E R, o que nessa fórmula é P, né? Ou PV, é o valor presente, né? Então, aqui ele quer saber, comprando à vista, né? Então, quanto deveria custar este fogão se a gente comprasse ele à vista. Então, a fórmula para saber o valor presente, o valor P ou PV, né? Igual foi colocado na outra aula, é igual a R, que é o valor da parcela, da razão, né? Ou da parcela, o PMT lá, vezes, da HP12C, né? O PMT, vezes essa fórmula aqui. Lembrando que N é o tempo e que I é a taxa, ok? Então, vamos resolver isso aqui utilizando o valor presente P. Ele é igual à parcela, a razão, né? 30 vezes... Lembrando que P aqui não é parcela não, tá, turma? P aqui é valor presente, tá? E R de razão, tá? Ou a PMT lá da parcela. É igual a 1 mais a minha taxa, 0,05, 5%, igual a 5 sobre 100, que é igual a 0,05. Ok? Elevado ao meu período 6 menos 1. Lembrando que esse período aqui é 6, porque são 1 mais 5 prestações, tá? Uma entrada de 30 mais 5 prestações. Então, o meu período é 6 menos 1. Isso aqui sobre 1 mais a minha taxa elevado a o meu período menos 1, que é igual a 5. Vezes a minha própria taxa, 0,05. Então, eu tenho aqui que P é igual a 30, que multiplica 1,3409 menos 1, que dividido, aliás, por 1,27628 vezes minha taxa, 0,05. Então, resolvendo essa equação toda aqui, nós temos que P é igual a 159,89. Então, logo o valor presente dessa série de pagamento antecipado é de R$ 159,89. Lembrando, turma, que aqui esse é um exemplo de série de pagamento antecipado, aonde são 6 prestações, porém a primeira é no ato da compra. Então, quando eu vou fazer a compra, eu tenho que chegar lá e deixar, no caso aqui da Maria, R$ 30, pegar a mercadoria e depois mais 5 prestações de R$ 30.
Então, se eu quiser saber o valor a partir desses dados aí que é dado pelo problema, o valor à vista dessa mercadoria, então eu joguei aqui na fórmula para saber o quê? O valor presente, o PV, né? Então eu achei que o present value aqui, que é o que está lá na HP12C, representada pela teclinha PV, e esse valor aqui de 159,89, utilizando as fórmulas. Ok? Mas a gente pode também, ainda dentro dessa matéria, dessa operação, ter que achar outro dado, que é o valor futuro. Né? Então, o exemplo anterior, o exemplo anterior focou uma aplicação direta do conceito de série uniforme de pagamentos antecipados, cujo objetivo foi o pagamento de uma dívida contraída em 6 prestações iguais, das quais uma era a entrada. Agora, a gente vai usar o conceito de série uniforme de pagamentos antecipados e vamos focar nesse exemplo aqui da seguinte forma. João recebeu a notícia de que sua promoção, há tanto tempo aguardado, seria efetivada no próximo mês. Para aproveitar essa oportunidade, fez os cálculos de suas necessidades mensais, verificando que teria de sobra, todo mês, a quantia de R$1.000. Resolveu, então, comprar um título de capitalização, no qual deveria depositar durante 6 meses, a partir do mês seguinte, os R$1.000 e que lhe sobrariam, né? Admitindo que o banco de quem João adquiriu o título paga juros compostos de juros de 4% ao mês e que ele assinou um contrato imediatamente. Então, o que a gente quer saber aqui, né? Então, o João, ele vai fazer aplicações onde ele começa no ato de assinar o contrato, ele tem que já começar com a primeira aplicação de R$1.000. Então, a gente está fazendo cálculos aqui, a gente pode utilizar os cálculos de juros compostos tanto para empréstimo, onde você vai pagar os juros, quanto para aplicações, onde o banco vai pagar os juros. Né? Às vezes a gente fala de empréstimos, mas a gente pode falar também de aplicações, porque quem está pegando emprestado no caso de uma aplicação é o banco. O papel se inverte. Em vez de você pegar o valor no banco e calcular quanto você pagaria, quanto o banco lucraria com esses juros, em uma aplicação você faz o processo inverso. O banco pega esse valor com você, né, ou esses investimentos, esses aportes com você, e quanto você vai lucrar com a determinada aplicação. Né, só para ficar bem claro aí as duas possibilidades e que abre aí uma série de exercícios que a gente acha na internet, tanto aplicação, empréstimo, né, para facilitar. No caso aqui do exercício, a gente vai utilizar a seguinte fórmula para achar o valor futuro. Então, exemplificando o João aqui, o que acontece? O João, depois que calculou que vai sobrar R$1.000, resolveu fazer investimentos. Então, todo mês, no primeiro mês, no instante zero, o João vai fazer, na hora que ele assinou o contrato, ele vai depositar lá R$1.000. No segundo mês, ele vai depositar mais 1.000. E assim, sucessivamente, até um dia ele captar um valor determinado futuro aqui que a gente quer descobrir qual é. Ok? Então, observando que essa é uma série de pagamentos de períodos iguais e de pagamentos iguais. Né? Então, quando eu coloco lá R$1.000 e passa do primeiro para o segundo mês, sobre os juros, né, que dá aqui de 4%, né? E aí no segundo mês, igual a gente teve o exercício anterior aí, né? Só que a gente fez na mão, a gente não utilizou essa fórmula. Então, no segundo mês, eu tenho o valor dessa aplicação mais o aporte de mais R$1.000, que vai render a soma desses dois para o terceiro mês. E aqui eu vou ter mais um aporte, que eu vou ter que calcular novamente. Então, eu poderia fazer isso aqui à mão, né? Calcula desse mês
desse mês para esse, depois eu venho, somo mais 1.000, calculo daqui para esse, igual a gente fez naquele exemplo lá anterior, né? E vou fazendo assim. Ou a gente pode utilizar aí a fórmula que é dada para calcular essa série de pagamentos. No caso aqui, uma série de pagamentos antecipada, desculpa. Uma série de pagamentos antecipada. Então, qual que é a fórmula que a gente tem aqui de valor futuro? Então, a fórmula de valor futuro, vamos colocar aqui F de futuro, ele é igual a razão, ou a prestação, PMT lá, vezes 1 mais I elevado ao meu tempo, menos 1, dividido pela minha taxa I, vezes ainda 1 mais I. Então, essa aí é a formulazinha, está lá no caderno, está um pouquinho diferente, mas são as fórmulas para calcular o valor futuro, no caso dessa aplicação, onde de tempos em tempos eu vou fazer esse aporte de R$1.000, ok? Então vamos lá. Substituindo isso aqui pela fórmula, nós temos que o valor futuro ele é igual a 1.000, que é o meu aporte, ou ao meu depósito, ou o meu pagamento, né? R$1.000, a minha razão, vezes a minha parcela, né? R$1.000 vezes 1 mais a minha taxa de 0,04, ou seja, eu tenho aqui 4%, 0,04, elevado ao meu período, menos 1, dividido pela minha taxa, 0,04, que multiplica ainda 1 mais 0,04. Então, isso aqui vai dar um resultado de valor futuro, se a gente somar isso aqui tudo, né, desse investimento aproximadamente, tá, de 6.898,40. Então, esse aí, turma, é o meu valor futuro, ok? Bem simples. Agora vamos passar para um outro modelo de séries de pagamentos. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse exemplo. Passando em frente a uma loja que comercializa eletrodomésticos, Cícero viu o anúncio de venda de um fogão com 0 de entrada e 6 prestações de R$30, sendo a primeira prestação vencível 1 mês após a data de compra. Qual o valor atual do fogão? Isto é, quanto deveria custar esse fogão se comprado à vista, sabendo-se que a taxa aplicada é de 5% ao mês, sob o regime de capitalização composta. Então, do que a gente está falando aqui? A gente está falando de séries uniformes de pagamento pós-antecipadas, né? Está lá no caderno, lá, séries de pagamentos pós-antecipadas. Por que pós-antecipadas? Porque esse tipo de série, ela ocorre de uma forma diferente. Então, no instante zero, em que eu fiz lá a minha aplicação, meu empréstimo, né? Não há necessidade de um pagamento aqui, ou de um investimento. Só após o primeiro período é que eu vou começar a fazer o pagamento desse empréstimo ou o pagamento, os aportes de um determinado investimento, né? Então, são períodos iguais que têm prestações de valores iguais, né? Então, essa é a diferença da pós-antecipada, porque vem depois, né? Da antecipada. Então, na antecipada, eu teria que fazer o meu primeiro pagamento no instante da compra, por isso a minha fórmula é um pouquinho diferente. Ok, turma? Então, vamos observar a fórmula utilizada aqui para este exemplo. Então, vamos lá. A fórmula, valor presente, P,
é igual a minha razão, a minha parcela, vezes 1 mais a minha taxa elevado ao meu período menos 1. Isso dividido por 1 mais a minha taxa elevado ao meu período vezes a minha taxa. Essa aqui é a formulazinha, é uma das fórmulas, né? No caderno dá uma fórmula até um pouquinho diferente, mas se a gente fizer algum arranjo aqui, a gente vai chegar na mesma fórmula. Essa aqui é que eu vou usar para o nosso exemplo, tá? Como foi dito, depois eu vou colocar lá o máximo de fórmulas que eu achei para facilitar a nossa vida aí, para facilitar a vida de vocês na hora de fazer os exercícios e a prova. Então, seguindo isso aqui, ó, eu tenho que o meu valor presente, o valor à vista que eu quero descobrir desse determinado fogão, ele é igual a 30, que é a minha parcela, que multiplica 1 mais 0,05, que é a minha taxa, elevado ao meu período de 6 meses, menos 1, faz parte da fórmula, dividido por 1 mais 0,05, elevado a 6 também, e multiplicado por 0,05. Então, resolvendo essa equação de forma bem rápida, eu tenho que P é igual a 30, que multiplica 0,34009, dividido por 0,067. Eu tenho ainda que P, então, é igual a 152,28 centavos. Então, esse aqui seria o valor à vista do meu fogão, né? Então, eu poderia também precisar, utilizando esse tipo de série de pagamento, saber o valor futuro, igual a gente utilizou no outro exemplo de antecipada, série de pagamentos antecipados. Então, vamos ver aqui um exemplo diferente, onde a gente poderia ter uma ocasião diferente, né? Então, voltando ao caso do João. João recebeu a notícia de que sua promoção lá, né, foi tão aguardada e que ele poderia fazer aquele mesmo aporte. Você vai ver que é basicamente o mesmo exemplo com os mesmos dados, só que agora, né, esse título de João ele deveria depositar durante 6 meses a partir do mês seguinte ao dia da contratação, né? Ou seja, é o mesmo dado, os mesmos problemas, só que agora ela é pós-antecipada e não antecipada. Então, a gente quer saber o valor futuro, né, desse investimento, sendo ela dessa fórmula, a fórmula desse investimento, a forma desse investimento, sendo feito de forma diferente, né? Ou seja, no instante zero, o João não faz nada. Só a partir do primeiro período é que ele começa a fazer. No caso aqui, como é mensal, todo mês ele vai lá fazer os aportes dele, para só no final lá do 6º período lá, ele vir e fazer a captação, o recolhimento dessa capitalização que ele está fazendo. Então, para saber o valor futuro de operações pós-antecipadas, a gente tem também uma fórmula diferente da anterior. A gente passou a fórmula valor futuro de operações antecipadas, e essa aqui é a fórmula para operações pós-antecipadas, ou seja, que no instante zero não há o pagamento ou o primeiro investimento. Essa fórmula é igual a F, valor futuro, que é igual a razão ou a parcela, vezes 1 mais taxa elevado ao período, menos 1, esse formato é bem simples, dividido por taxa. Ok? Então, no caso aqui do João, aqui, ó, a gente fazer isso aqui de uma forma bem simples, basicamente substituindo, nós temos que F
é igual a 1.000, que multiplica 1 mais 0,04 elevado ao tempo 6, que é o período que é dado aqui no exercício, né? Menos 1. Isso tudo dividido simplesmente pela taxa, 0,04. Resolvendo toda essa equação aqui, a gente vai chegar a um valor futuro de 6.633 reais. Só para recordar do exemplo anterior, no exemplo anterior, utilizando os mesmos dados, né, nós obtivemos, depois de todo o período de investimento, o valor de R$ 6.898,40. Então, vocês têm aqui de forma antecipada e de forma pós-antecipada itens equivalentes, um investimento equivalente que é feito de uma forma diferente, né? E aí, turma, para finalizar, bom, turma, então agora a gente tem aqui também uma outra opção, que é a opção com carência, né? Então a gente chegar aqui e observar que, vamos olhar esse exemplo aqui. Um produto encontra-se em promoção e é comercializado em 6 prestações iguais de R$ 100, com a loja oferecendo ainda uma carência de 3 meses para o primeiro pagamento. Determine o valor à vista desse produto, sabendo que a taxa de juros praticada pela loja é de 3% ao mês. Então, como é que funciona esse sistema? Nesse sistema de série de pagamento, nós temos aqui a tomada do valor no instante zero, né? O primeiro e o segundo período e o terceiro período, de acordo com os dados do problema, 3 meses para o primeiro pagamento, ou seja, eu tenho 3 meses para a carência. Então, durante esse primeiro, segundo e terceiro período aqui, não há pagamentos. Após essa carência, só no quarto período, é que começam os meus pagamentos. Observando que são sempre períodos iguais e valores iguais. Para isso, a gente tem uma fórmula que a gente pode utilizar para descobrir valor futuro, valor presente, o valor das parcelas, né? Então, chegando a essa fórmula do valor futuro, só fazendo uma observação que esse dado aqui, ó, na realidade é 5, tá, gente? Não é 3, não. Isso aqui é 5%, tá? Então, utilizando, para a gente saber essa fórmula aqui, ó, do valor presente e do valor futuro, porque o que eu quero saber aqui? Sabendo que a taxa de juros praticada é 5% ao mês, determine o valor à vista, né? Então, para o valor presente, o valor à vista disso aqui, pode ser calculado através dessa fórmula aqui, ó. P é igual a R, que multiplica 1 mais I elevado a N menos 1 sobre 1 mais I elevado à carência mais N vezes I, ok? Então, vamos utilizar essa fórmula aqui para esse nosso exercício aqui. Então, o valor presente é igual a 100 vezes, né, a minha parcela de R$100, vezes 1 mais 0,05 elevado ao meu período
menos 1, dividido por 1 mais 0,05 elevado a 9. Por que 9? Período da minha carência, 3, mais o período total, 6. O período em que é cobrado, né? Vezes 0,05, que é a minha taxa, que aqui é 5, tá, pessoal? Isso é igual a 100 vezes 0,34009 sobre 0,07756. Então, isso é igual a aproximadamente 438,50. Então, só para exemplificar, pessoal, o que a gente está querendo achar aqui é o valor à vista desse determinado produto, aonde eu fiz a compra, eu tomei esse valor emprestado, né? Tive 3 meses de carência e só a partir do quarto a gente começou a pagar até inteirar lá o N mês, que no caso é o 6º mês. Ok, turma? Então, é praticamente isso aí. Fazer bastante exercício e seguindo. Bom, turma, a intenção de vir trazer esses exercícios é poder facilitar, trazer a prática, trazer outras fórmulas no ambiente virtual. Eu vou postar lá, vou ver se eu consigo postar hoje, então amanhã, uma das listinhas hoje é dia 2, postar uma das listas de exercícios, a lista de fórmulas para facilitar, lembrando que apesar de ter vários arranjos de fórmulas, elas sempre dão o mesmo resultado, tá, pessoal? Porque ali a gente isola um fator, chega para cá, chega para lá, mas elas dão sempre o mesmo resultado quando se trata efetivamente de uma fórmula para aquela determinada operação. Operação pós-antecipada, operação de juros compostos. O tempo para as aulas ele é um pouquinho curto, mas a ideia de trazer essa aula extra é estar um pouquinho mais presente de vocês e trazer um pouco mais esses exemplos e tentar explicar um pouco melhor. Lembrando que qualquer dúvida, postem eu sei que é uma matéria um pouquinho mais complicada, postem lá no ambiente, conversem com o tutor, os tutores têm conversado comigo, para a gente poder estar dando um bom acompanhamento para vocês durante esse período e a gente poder ter um bom resultado no final. Não deixe para a última hora, sempre poste lá no ambiente que a gente está lá para poder estar acompanhando vocês. Ok, pessoal? Então, até a próxima. Muito obrigado.